E aí, qual seria a melhor espada para um apocalipse zumbi? Vou explorar isso e ver alguns modelos e comparar eles no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Tá, e hoje então a gente vai fazer esse exercício aí, né, essa suposição, e vamos comparar algumas espadas para essa situação hipotética. É claro que num suposto apocalipse zumbi, talvez a espada realmente não fosse uma boa arma do modo geral, tá? Porque se você vai ter que lidar com zumbis, e principalmente se a gente está falando desses zumbis que você precisa arrancar a cabeça ou destruir o cérebro, alguma coisa assim, você vai estar lidando bastante com, primeiro, um inimigo que não vai ficar com medo de ver uma lâmina ou de ser cortado e perfurado, tá? Então, num combate real, num duelo real, você teria esse fator, tá? Onde você cortar uma parte do seu inimigo, ou você dar um talho nele, que seja, ou perfurar, vai ter muito efeito psicológico. E mesmo a presença de uma lâmina realmente afiada já pode trazer isso, né? Você combatendo um zumbi, você não vai ter nada disso, tá? Então você precisaria realmente ou arrancar a cabeça, ou sei lá, arrancar ou furar o cérebro, alguma coisa do tipo, dependendo aí da mitologia. Mas vamos concentrar então nessa questão de arrancar cabeças ou o cérebro em si, tá? A espada, do modo geral, não é uma arma muito boa para isso, porque com essa coisa de cortar ossos, né, vários, principalmente se você estiver aqui numa situação onde você tem mais de um para enfrentar, você vai desgastar o fio da lâmina com certa facilidade. Por mais que você consiga arrancar a cabeça de um, depois um segundo, depois você já vai começar a ter mais problemas com isso, né? A ponta pode continuar eficiente, mas você vai perder no corte e aí ela vai perder eficiência. Então vamos pensar em algumas espadas que talvez seriam mais eficientes para isso. E a primeira que a gente estamos analisando aqui então é a katana, né? E ela ficou muito famosa nesse cenário de zumbi por causa lá da Michonne do Walking Dead, né? Que usa então a katana, né, o tempo todo, corta o zumbi como se não fosse nada, não precisa reafiar, né? Mas na vida real você teria que ficar fazendo esse trabalho de reafiar. Além disso, se a gente for pensar na katana como a katana tradicional japonesa, onde você tem realmente ele feito de tamahagni, com o fio mais duro, etc., talvez ela fosse uma das piores espadas para se utilizar nessa situação, tá? O fio provavelmente se desgastaria, né, assim, para cortar carne ele duraria bastante, mas em confronto com você cortar muitos ossos, ele também se desgastaria, tá? E se você tivesse que por acaso enfrentar outros sobreviventes, ele se quebraria, se danificaria mais fácil. É uma espada que ela seria um pouco mais frágil para essa situação, tá? E você precisa de uma espada um pouco mais robusta, né, para enfrentar os desafios da vida de um apocalipse zumbi. Agora, uma katana moderna, feita com aço moderno, de uma forma não tradicional, com a capacidade de mola, né, com a têmpera integral, talvez pode ser uma boa opção, tá? Ou pelo menos é uma opção melhor do que a katana tradicional. Mas ainda assim ela vai perder o fio com certa facilidade, tá? Você tem a questão também do uso dela de duas mãos. Sim, teoricamente você pode usar ela com uma mão, tá? Mas a distribuição de peso geralmente não é boa, tá? Para você usar com a mão começa a doer, começa a ficar muito cansativo. Você precisa usar duas mãos, e eu acho que na situação de um apocalipse zumbi é interessante você ter sua outra mão livre para fazer alguma outra coisa, tá? Seja tirar alguma coisa, seja pegar, seja segurar, seja portar às vezes uma outra arma, entendeu? Suprimentos, o que quer que seja. Eu acho que de um modo geral a katana não é a melhor espada para isso. Bem, aí vem a outra alternativa, né, que é a favorita de muita gente, que é a espada longa, né, medieval. E essa eu também não creio que seja uma espada boa para esse tipo de situação. Primeiro porque você vai precisar bastante portar essa espada, né, durante suas operações aí, suas explorações. Tá? E essa é uma espada muito comprida, tá? Com lâmina,
bem comprida e que pode, né, com um cabo também bem comprido, que pode te atrapalhar no dia a dia. Além disso, se ela não for uma espada bastarda, se ela for realmente uma espada de duas mãos, para você usar com as duas mãos, a gente entra no mesmo problema da katana. Tá? E é claro que ela tem dois gumes, você pode tirar proveito disso, né? Porque numa luta medieval, né, no tradicional de rima, né, não tem essa coisa de usar só um fio e depois, desgastou, vou virar usar o outro. Não, você está usando os dois o tempo todo, então você vai desgastar os dois igual. Mas no cenário de apocalipse zumbi, é claro, você não estaria lutando com o oponente de igual para igual, tá? Então sim, você poderia realmente usar, né, um gume, né, só para atacar, se sentiu que desgastou, você vira e você tem o outro. Então isso é uma vantagem. Porém, você ainda tem o problema de ter que usar as duas mãos e ter o problema, né, da questão de carregar ela, né, de você usar ela no dia a dia. Então a gente chega numa solução um pouco melhor, que seria uma espada de uma mão medieval, né? Lâmina um pouco mais curta, tá? Você ainda tem os dois gumes e você usa tranquilamente com uma mão sem problema nenhum. Essa é uma solução muito melhor para esse ambiente. Agora, também vai depender do seu padrão de lâmina. Essa aqui, por exemplo, eu não acho que seja uma boa opção. Ela, claro, tem um poder de corte legal, só que mais para baixo, né? Porque ela tem um poder de perfuração muito bom, né? Ela tem uma ponta fina. Então ele é excelente para estocada, né? Para você fazer estocadas no modo geral. Porém, como a gente falou, né, nesse caso de zumbis, o que a gente quer é cortar, né, cabeça, chegar até o cérebro, qualquer coisa que seja. Então talvez o ideal seja que você tenha uma espada de uma mão voltada para o corte. Essa sim pode ser talvez uma boa opção para essa situação. E a gente chega no mundo então das side swords e das rapieiras, tá? Eu acho que de modo geral, apesar dessas serem armas rápidas, com controle de ponta muito bom, né, um balanço, excelente proteção para a mão, não acho que elas sejam boas para essa situação, tá? É claro, a side sword ela é muito mais parecida com a espada medieval de uma mão, então talvez seja uma opção, tá? Mas por que você precisaria de guardas desenvolvidas no mundo de apocalipse zumbi, tá? Eu acho que não faz muito sentido, então você usa a espada medieval de uma mão. E a rapieira, ela é muito voltada para perfuração, tá? E enquanto que para humanos isso é ótimo, isso é excelente, principalmente pelo comprimento dela para você manter as pessoas longe, num cenário de apocalipse zumbi, bem, primeiro tem a questão da conveniência de se vestir, seria horrível, né? Porque ela é super comprida. E a outra questão é que contra os zumbis você não vai usar a ponta, principalmente se eles estiverem se aproximando, né? Quando o ser humano, né, ele está numa situação de perigo dessa, de mais irracionalidade, ele tende a usar então golpes de corte, tá? De movimentos de atacar batendo e tal, o que seria muito menos eficiente com a rapieira, tá? A rapieira você quer controlar a lâmina, você quer controlar espaço, né? Você quer fazer então os lances, né? As perfurações. E para esse cenário mais caótico de combate contra zumbi, eu acho que na verdade não seria nada bom. O mesmo, né, vale para small sword, né, para o espadinho, que vem, né, a descendência da rapieira, porém muito mais leve, muito mais rápida, né, mas em geral elas são triangulares, não possuem poder de corte e é só de perfuração. Então tá no mesmo problema, né? Apesar delas serem muito mais leves e fáceis de portar, né, para um combate contra zumbi, eu acho que não seria nada bom. Tá, mas e o sabre? Bem, o sabre provavelmente seria uma das melhores escolhas, tá? Ele tem um poder de corte, tá, excelente, principalmente um modelo tipo 1796, talvez seja o melhor dessa lista para isso, né? Como poder de corte. Ele é leve, ele é ágil para portar, ele não incomoda em quase nada, não é super comprido, ele tem um tamanho bom, tá? Não tem uma guarda super gigantesca e pesada, tá? E possui movimentos, tá, que você pode fazer rapidamente, tá? E excelente para cortar, né? Muito voltado para o corte. Então provavelmente das opções até agora seria melhor. Bem, agora eu acho que a gente chega realmente no que eu acho que talvez seja
a melhor para essa situação em todos os pontos que eu levantei aqui, né? Seja questão de vestir, seja questão de usar, né? Questão de tamanho e de eficiência, tá? Para corte e perfuração que você quer precisar, de um modo geral, tá? Que é o Gladius, tá? Eu acho que essa talvez seja a melhor espada para isso, tá? Até melhor que o sabre, porque queira ou não, o sabre tem um problema de tamanho, tá? Ela é uma espada muito mais longa. O que eu acho que nesse ponto de combate mais corpo a corpo com zumbi, isso pode ser um problema, tá? Você pode acabar tendo problemas então em relação a espaço. Gladius tem um tamanho, um alcance perfeito para você fazer combate corpo a corpo, tá? E não pense que ele é uma arma só de perfuração, tá? Por mais que ele fosse mais usado na época, você tem uma lâmina larga o suficiente que joga o peso, tá, com poder de corte extraordinário, tá? Isso aqui corta muito bem e a gente sabe de relatos da época dos romanos, né, de desmembramentos, né, de pessoas realmente perdendo membros, né, com isso aqui. Então ela é uma arma poderosa de corte com um tamanho bom para alcance, tá? Para ser rápida e que se fosse no caso de você precisar se defender, você consegue usar também, tá? Para se defender, por exemplo, de algum outro sobrevivente. Mas contra os zumbis, talvez realmente seja a melhor dessa lista. E uma outra que a gente pode, né, reunir algumas dessas características também, que também estariam então nas melhores, é o Cutlass, tá? Que é basicamente um sabre, tá? Ele pode ser reto, pode ser curvo, ele é muito voltado para o corte, ele é extremamente robusto e bem feito, tá? Para aguentar realmente, tá, as tarefas de tanto de combate como muitas vezes para ser ferramenta em automático, cortar corda, esse tipo de coisa, tá? E ele oferece basicamente as mesmas vantagens do sabre, só que com um tamanho reduzido, né? Então você tem algo um pouco mais próximo do que eu falei ali do Gladius, né? Das características. Vocês podem ver que a diferença da lâmina, tá, não é tanto assim igual é com o sabre, tá? Então você ainda tem uma lâmina de combate corpo a corpo para lugares apertados, né? Ou para situação onde você está mais cercado. Então, tanto Gladius quanto Cutlass, né, e terçados, né, espadas curtas, eu acho que são as melhores armas para esse cenário. Tá? E quando eu digo terçado, né, ou espada curta, eu estou me referindo então basicamente a sabres mais curtos, né, como por exemplo aqui o briquet, né, tem o mesmo tamanho de um Cutlass, tá? Um hanger, né, popularmente conhecido como hanger. Então você tem ali basicamente também o mesmo tamanho de um Cutlass, né? Você tem o mesmo perfil voltado para o corte, né? Para muitas vezes, às vezes ser também ferramenta, tá? Então excelente para corte, é como se fosse um machete, né? Um facão melhorado, né? Para combate, mais resistente, com a construção mais sólida, tá? Então talvez uma arma muito melhor para esse cenário. Então minha conclusão aí para o vídeo de hoje seria que, bem, se eu tivesse que participar ou estar no Apocalipse Zumbi e fosse usar uma espada, eu provavelmente iria de Gladius, tá? Ou, né, o hanger e Cutlass, né? Terçado, alguma coisa do tipo. Eu acho que são as que fazem mais sentido dentro desse ambiente caótico aí, onde você precisa também de armas fortes, tá? E diga aí nos comentários o que você achou, qual que você escolheria e por quê, tá? Eu quero saber os motivos, né? Porque é importante a gente lembrar dessa questão do transporte, né? E do que você está vestindo, né? Você usar uma rapieira com a lâmina de 1,15 m, uma guarda pesada e elaborada, acho que talvez não seja uma boa opção, né? Assim como arma, por exemplo, como uma katana, que você consegue danificar mais fácil, entortar mais fácil, né? Então, diga aí nos comentários qual que você prefere, por quê, tá? Vamos levar essa discussão aí, quero saber a opinião de vocês, né? E a gente se vê então. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, a sininho, essa coisa toda que você já sabe como fazer, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo e falou!